João Marcelo, o que se pode esperar hoje desse workshop Técnicas de Negociação? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, um bom dia aos amigos da RBV News. Hoje o que a gente vai falar exatamente é sobre os métodos que podem ser aplicados para se negociar melhor. Existem diversas escolas, e a que a gente apresenta aqui é de uma universidade chamada Harvard, nos Estados Unidos, em que tem um centro de negociação, e lá a gente estuda exatamente qual seria o melhor método para você maximizar o valor de uma negociação, ou até em uma negociação que a outra parte está tentando levar vantagem, como você reage a isso também. Então o workshop de hoje é para passar técnicas, para que as pessoas saibam como negociar em diversas situações, inclusive táticas de negociação também, para quando está numa situação de pressão, você saber como lidar com esse tipo de situação. E quais são os erros mais comuns nos processos de negociação? Bom, são diversos, né? A gente vê, e cada vez que eu acompanho mais pelo Brasil aí, as negociações acontecendo e como o ambiente de negociações é muito diverso. Ele vai desde uma negociação de crédito numa loja até negociação entre fusões e aquisições, que hoje acontece bastante no Brasil. Dentro desse universo, os erros, eles se repetem, mas a diferença é a magnitude, muitas vezes, do dinheiro que está envolvido nisso. Numa negociação, um dos principais erros que as pessoas cometem é que, pela ansiedade nossa, a gente começa a contra-argumentar com a gente mesmo, ou seja, você faz contrapropostas antes de que a outra parte retorne para você sobre o que ela achou daquela proposta que você fez. É ansiedade, é coisa do ser humano, e dos temas que a gente passa bastante é a inteligência emocional, porque através da inteligência emocional você consegue se controlar. Então esse erro de contrapropostas, você brigando com você mesmo, é um erro muito comum, pela ansiedade. Outra coisa, e talvez seja um dos principais pontos de negociação, é você ter ouvido ativo. Ouvir o que a outra pessoa quer daquela negociação. Então um dos erros é não escutar. Muito focado na sua estratégia, na tática que você tinha pensado anteriormente para aquela negociação, no seu objetivo daquela negociação, ao invés de parar e ouvir o que o outro quer daquela negociação. Para se existir uma negociação em si, precisa ter um objetivo comum, precisa ter um interesse comum. E aí a forma de como vai ser fechado o acordo é diferente do que você quer e o que eu quero. Mas o interesse é comum. As pessoas não ouvem o que é o interesse da outra pessoa também para conseguir se adaptar a ele. Então, esse é um grande erro também de negociação. Então, se eu pudesse colocar dois principais, eu exporia esses dois. Então, um dos critérios para uma boa negociação seria ouvir. E outros? Tem outros? Tem outros também, né? Dentro da negociação, o que é o objetivo, então? É a troca de valor entre as partes, certo? Tem um item que pode valer mais a pena para mim. Esse item que a gente chama são moedas de troca. Moeda de troca não é uma moeda de dinheiro mesmo, né? Porque muito da negociação não é monetário, é tempo. É prazo de pagamento, por exemplo, tempo de entrega. Pode ser, de repente, nenhuma negociação envolvendo troca de produtos ou serviços, mas a gente pode ter uma negociação que está, na verdade, envolvendo um relatório que você precisa entregar para uma área cliente sua, então, dentro da organização. Então, muito desses critérios para ter uma boa negociação em si é a gente conseguir maximizar o tamanho do bolo que a gente está negociando, né? Até a gente fala que em jogo de pôquer tem o pote. O pote é o que fica em cima da mesa, né? Você pode crescer colocando mais fichas ou colocando outras moedas de troca, que a gente está dizendo. Isso um bom negociador, ele consegue fazer crescer esse pote, entendendo o que a outra parte quer. Então, se existem critérios, até respondendo a sua pergunta, sim, e é muito de conseguir identificar essas moedas de troca, então, que também passa por aquele ouvir que a gente tinha falado. Então, identificação de moedas de troca, você saber se você tem um plano B para se você não conseguir fechar aquele acordo, esse ponto é chave. E a gente trabalha na literatura, a gente chama isso de BATNA ou MASA, isso eu explico no curso também, mas é o plano B. Esse plano B, você sabendo bem dele, muda até a relação de poder que você tem entre as partes. Quando você não tem alternativa, você se sente mais vendido, né? E cede mais. Muitas vezes você não tem esse plano B, mas você constrói um plano B para outra parte, na cabeça dele, né? E até são diferentes estilos de negociação também. É um ponto até que a gente pode absorver aqui, passar também, mas tem diversos estilos de negociador.
Tem aquele negociador que, na verdade, ele é o blefador. Que é isso que ele está falando. Muitas vezes o que ele está passando, que é o construir na cabeça do outro, não é verdade. Quem é bom jogador de cartas, aí, como a gente estava falando, sabe bem o que é isso, mas é arriscado. Se você tem negociações constantes com as pessoas, você pode ter problema de, no futuro, não poder mais negociar com aquela parte, não ter mais interesse comum, porque ela não quer mais fazer a troca com você, porque você é um blefador. Então, qual seria o perfil de um bom negociador, aquele que consegue realmente fazer um bom negócio? Bom, tem um caso que eu costumo falar de um empresário americano chamado Donald Trump. Ele é até o que apresenta o programa O Aprendiz lá nos Estados Unidos. E ele é um caso famoso porque ele é uma pessoa durona, porém honesta. Ele é conhecido até por um método que eu, sinceramente, não gosto muito, principalmente quando estão comigo na mesa, né? Mas ele levanta da mesa. Chega um momento, todo mundo sabe, ele vai levantar da mesa. Porque ele é durão. Agora, todos querem negociar por ele porque sabe que, apesar de ele levantar da mesa, ele é honesto. Então, se tiver um estilo que eu sugiro, o principal. Essa questão de consistência e honestidade é muito importante. Porque, caso contrário, até a sua fama de uma pessoa desonesta se alastra e aí esse interesse comum, que é a chave para existir a negociação, começa a se perder. As pessoas não querem negociar com você. Negocia com outra pessoa porque confia mais. Então, consistência nesse ponto de honestidade é muito importante. E o outro ponto que eu posso falar de um estilo realmente vencedor, e isso exige realmente um pensamento crítico da pessoa, e ela tem que ter profundidade, que é conseguir crescer esse pote, crescer a torta que a gente chama, até para antes de fatiá-la, né? O bom negociador, ele consegue fazer isso e através dessa técnica, então, ele permite que os dois ganhem mais do que eles entraram para fazer. E para dar um exemplo, você ter uma situação, então, em que a pessoa entra na sua loja para comprar que seja, ontem tinha um exemplo até na turma falando sobre os Correios, por exemplo. Os Correios, ele vai mandar uma correspondência por Sedex normal. De repente, se você oferecer e tem um método que você pode enviar, que ele vai rastrear essa correspondência dele, vai chegar num horário que ele precisa que chegue, e ele não sabia disso, ele vai te pagar mais por isso. Se ele precisar muito de segurança, ou seja, a questão de risco é importante para ele, rastreabilidade é importante. Se ele precisar de tempo, o prazo de entrega, o momento de entrega também é muito importante. Então, os grandes negociadores conseguem identificar isso e fazer as trocas.